uma catástrofe que caiu do céu com um impacto mortal. Há crateras parecidas em outros lugares, mas a maioria dos geólogos diziam que elas eram remanescentes de antigos vulcões, formados no decorrer de milhares de anos por forças constantes e previsíveis. E que nada desta grandeza poderia ter acontecido repentinamente. Acreditava-se que rochas incandescentes caindo do céu eram o presságio de um desastre, não a sua causa. Meteoritos têm sido temidos como agouros e adorados como relíquias no mundo todo. Durante milhares de anos, foram a nossa única maneira de tocar o céu, misteriosos mensageiros espaciais. A curiosidade que eles despertavam nos oráculos antigos ainda cativa os cientistas modernos. Foi dentro de um meteorito, uma rocha marciana encontrada na Antártica, que pesquisadores descobriram a mais forte indicação de vida fora da Terra. Meteoritos são pedaços que se soltam de corpos celestiais maiores. Quando eles atingem a atmosfera da Terra, perdem velocidade e força. Portanto, mesmo os grandes, medindo até 3 metros de diâmetro, não costumam causar estragos em larga escala. Entretanto, se você e sua casa estiverem no caminho de uma pedra do espaço, consertos serão necessários. Toneladas de meteoritos caem sobre a Terra todos os dias, a maioria menor do que uma ervilha, mas capaz de iluminar a noite. Essa bola de fogo foi vista por milhares de pessoas ao longo da costa leste americana em 1992. Muitos estavam assistindo a partidas de futebol americano e possuíam filmadoras. Um pedaço do meteorito caiu em Peekskill, Nova York, e amassou o Chevy Malibu, modelo 1980 de Michelle Knapp. I was sitting in my house watching TV, and next thing you know, I heard this loud noise, sounded like a car accident. Era um naco de pedra salpicado de ferro do tamanho de uma bola de futebol. They told me the rock was estimated at 4 billion years old, which is about as old as the Earth itself, and that's exciting. O meteorito de Peekskill chegou às manchetes locais, mas como tantos outros, causou um impacto mínimo. Em 1972, uma rocha do tamanho de um ônibus brilhou tão intensamente que foi vista à luz do dia e filmada por um turista no Parque Grand Teton. Não houve impacto, confirmando o que muitos cientistas acreditavam. A atmosfera da Terra incineraria até as rochas maiores, partindo-as em pedaços relativamente inofensivos. Mas o que será que atingiu a Terra tão violentamente no dia 30 de junho de 1908? Uma bola de fogo cegante explodiu numa região remota da Sibéria. Um brilho sinistro chegou a iluminar o céu até a Inglaterra. 2 décadas se passaram antes de os cientistas conseguirem montar uma expedição para encontrar o local onde ocorreu a explosão. Foi uma viagem árdua, de destino incerto. Mas os cientistas tiveram a certeza de que haviam chegado ao local exato quando viram a assustadora devastação causada nas margens do rio Tunguska. Centenas de quilômetros quadrados de floresta haviam sido achatados em vastos círculos concêntricos. Os cientistas suspeitaram que a destruição havia sido causada por um enorme meteorito, um asteroide. Começaram as escavações. Longos meses drenando os pântanos e cavando na terra devastada acabaram resultando em nada. Durante os anos seguintes, Tunguska permaneceria um dos grandes mistérios da Terra. Quase ao mesmo tempo, do outro lado do globo, um mistério parecido assombrava essa cratera gigante no deserto do Arizona. No início do século XX, Daniel Beringer, um engenheiro de Minas, encontrou pequenos pedaços de um meteorito em torno da cratera. Ele furou o chão da cratera em busca de um asteroide, mas não encontrou nada e ficou profundamente desapontado.
Os geólogos não ficaram surpresos, mas anos depois, o jovem Gene Shoemaker ficou intrigado. O que teria acontecido aqui? Parecia uma ferida gigantesca na terra. Parecia que o solo havia sofrido um golpe devastador. Leitos maciços de rochas que eram originalmente planos haviam sido partidos e lançados violentamente no ar. A borda estava polvilhada de rochas de calcário gigantescas, que só poderiam ter vindo das profundezas do solo e que voaram centenas de metros no ar. Mas, como todo geólogo, Gene havia aprendido que as mais dramáticas paisagens se formaram num ritmo lento. Logo, a cratera do meteoro não podia ser a cratera de um meteoro. People say, yes, meteorites fall out of the sky. We accept that. A chunk that big, I accept that that falls out of the sky. But it was an intellectual leap to go from a fist-sized stone to a mountain and have a mountain come down out of the sky. As an undergraduate student, I didn't learn anything about impact. It wasn't part of geology at that time. Geologists are the kind of folk that like to say, I'd like to see what the process is. I'd like to see it happen. Then I believe that it's happened in the past. O geólogo Gene Shoemaker viu algo acontecer que o levou a questionar os princípios básicos de sua profissão. Quando tinha 20 e poucos anos, trabalhou numa área de testes secreta em Nevada. Lá, ele testemunhou um novo mecanismo capaz de criar crateras. It all takes place in utter silence until finally the shockwave. Bam! And then it's followed with roiling thunder. It's throbbing. I mean, you can feel the sound in your whole body. And that's a very dramatic thing to watch, too. Nunca antes uma energia tão grande havia sido utilizada ou liberada. A natureza podia fazer o mesmo? Essa cratera não havia se formado no decorrer de milhares de anos. Ela foi criada num instante. Isso fez Gene se lembrar de outro lugar que havia visto. It was the largest crater at the time formed by a shallow underground explosion. And so I could go directly from this to Mother Nature's crater. My hunch was that I would go have a look at Meteor Crater and see what the structure was, because it had never been thoroughly mapped and described. And so I didn't know what the structure was until I went. But having mapped this first, I went to Meteor Crater and voila! I was astounded that all of the parts of the crater that I could see in the little nuclear crater were reproduced here on a giant scale, including right down to the pieces of melted material. Em volta da cratera, Gene encontrou pequenas contas de vidro, rochas que haviam derretido e sido lançadas para fora. Ele havia visto o mesmo em Nevada. Algumas rochas revelariam um mineral recentemente descoberto, a coesita, uma forma de quartzo tão intensamente espremido que vulcão algum teria força suficiente para produzir. Nessa amostra microscópica estava gravada uma história de devastação violenta, causada por um asteroide de 30 metros, viajando tão velozmente que a atmosfera não conseguiu desacelerá-lo. Gene Shoemaker havia encontrado a impressão digital de um impacto. Era a primeira prova conclusiva de uma cratera causada por impacto na Terra. Era uma afronta a séculos de convicções científicas e um desafio até para os alunos mais dedicados do professor. A doutora Susan Kiefer fez pós-graduação com Gene. One day, Gene said, I'm going to show you what an impact is. So he grabbed a
a fairly large rifle, and we... This is my favorite rifle. I don't want to see this rifle again after what happened that day. Recognize this suit? And then Gene told me to shoot the rock, which I did. What happened is it just The kicked. rifle came back and hit me in the nose and broke my glasses. And he looked at me and said, "Haven't you ever fired a gun before?" And I said, "No." It's all right. Here's Annie Oakley with her nemesis. The ideas that Gene was proposing not only made individual people uncomfortable, but at a gut level, whole schools of academic thinking. That was the battle that had to be fought against. And he, I feel, really did that almost single-handedly. That's a nice looking crater. A aula de Susan era simples, porém revolucionária. Um objeto relativamente pequeno viajando a uma grande velocidade causará um enorme buraco no momento do impacto e simultaneamente se desintegrará completamente. Os mistérios de Tunguska e da cratera do meteoro estavam solucionados. It came from over there, from that direction. We look up in the sky and we see a brilliant fireball that's being made by the asteroid or meteorite as it's coming in, and it gets brighter and brighter and brighter. Daqui a pouco você vai ver o esforço do geólogo para convencer a NASA da importância do estudo das crateras na Lua. E mais, a descoberta de asteroides que, fora de órbita, podem ameaçar a vida na Terra. O documentário Asteroide, Impacto Mortal volta depois do intervalo. A explicação que Gene encontrou para a cratera do meteoro era polêmica, mas a razão que o levou a estudar crateras parecia bastante descabida. Quando tinha 20 anos, mais de uma década antes do programa espacial, Gene pressentiu que os Estados Unidos iriam à Lua. And why would you go to the moon? To study the moon. And who do you send to study the moon? You send a geologist, right? I was going to do whatever I could do to stand at the head of the line when the time came to be the geologist chosen to go to the moon. Can you imagine any greater adventure? I couldn't. I thought, well, I better learn something about craters. Oh, Gene, let's go. Look at that. I'm ready. Gene contou seu sonho apenas a uma pessoa. This was 1951. When we first met, I just thought she was the neatest gal I had ever met. That's it. Sua esposa Carolyn se tornaria sua companheira de sonhos e de planos. What attracted me to you? What's that? I think it's your enthusiasm about things. Gets this big smile, and you know he's just full of joy and enthusiasm for what he's talking about. Gene has a way of getting what he wants. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. No início dos anos 60, parecia que Gene alcançaria seu grande sonho. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, Os but Estados because Unidos they are estavam indo à Lua e Gene já era um especialista em crateras. Há milhares delas no lado da Lua mais próximo da Terra. Gene acreditava que elas podiam explicar sua importância no formato da Lua e da própria Terra. The moon is this slate that nobody's been erasing.
The record that we're seeing of bombardment, all of those craters that we see on the moon are a record of the flux, of the hail of bullets coming by that's hitting both the Earth and the moon. If we want to see what a very fresh, big impact crater looks like when it's first formed, you look at the moon. That guy up there. As pessoas envolvidas no programa espacial não viam a Lua desse modo. Elas haviam se lançado numa corrida feroz. O que importava era chegar à Lua, não o que podia se aprender lá. There's no question that NASA managers, NASA engineers, and indeed the astronauts themselves were not particularly interested in doing science in space. That was not their mission. They had signed up to beat the Russians to the moon. And the farthest thing from anybody's mind was actually doing some science and collecting some samples. But nevertheless, even though he was considered probably a weirdo by some in the engineering community, Gene did not give up in trying to push this idea that doing geology on the moon was important. Porém, era difícil vender a ideia de um geólogo na Lua. Poucos cientistas achavam que Gene estava correto em relação ao efeito de impactos na Terra, quanto mais na Lua. Muitos acreditavam que as crateras lunares eram vulcões antigos. Antes de viajar num foguete, ele fez uma viagem profética num veículo bem mais modesto. Os Shoemaker estavam de férias no sul da Alemanha. Gene estava ansioso para visitar Riesa, uma depressão de 24 quilômetros de largura, conhecida universalmente como sendo um antigo vulcão. Gene e Carolyn caminharam pela cidade medieval de Nördlingen, no centro da cratera. Lá, Gene encontrou a maior amostra geológica que já havia visto. A igreja de São Jorge, de 500 anos, havia sido construída com as pedras locais. Just looking at the rock made me stop and say, whoa, wait a minute, what's this? I think I know what this is because I've seen something like that before. As paredes estavam repletas de vidro formado pela rocha derretida. Gene não precisava de um microscópio para saber que continha coesita. He was thrilled beyond words, and I was for him. Just to go along and just admire all of this evidence for impact and the formation of a giant crater, and here it is incorporated into the cathedral, and it was just a very strange and interesting feeling, and saying, yes, we know what this is now. A depressão de Riesa é quase 20 vezes maior do que a cratera do meteoro. It was the first big impact crater on the Earth which we could prove was an impact crater. And that just changed the whole ballgame. Esse foi um impacto de escala totalmente diferente, causado por uma rocha de 1,5 km de diâmetro, que mudou drasticamente a paisagem há 15 milhões de anos. De repente, gigantescas cicatrizes circulares causadas por impacto foram reconhecidas em torno do globo. Algumas com 320 quilômetros de diâmetro. Now we really understood there were big craters made on the Earth, and of course that meant those big craters we saw on the Moon, which I was also pretty sure were of impact origin. Now we had a way of saying, yes, it's happened on the Earth, the proof is here, but they're also on the Moon. Gene havia conquistado a credibilidade necessária para convencer a NASA e o Departamento de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos a estabelecerem um programa voltado à geologia na Lua. Gene foi escolhido para dirigi-lo. Dr. Shoemaker, as the man in charge of the astrogeology program, what are you telling the astronauts to look for when they start exploring the moon? Small features of the moon that will be close by around the landing site. And of course we also want them to bring back a large number of samples. Gene levou os astronautas da Apollo ao seu buraco favorito para lhes ensinar geologia.
This seemed to me like a natural place to train astronauts who were going to go to the moon and look at craters. In fact, the best place in the world for it. You really get a feel of what a crater's like, and every one of them wanted to get on the moon. So they wanted to have a good idea of what they were going to get into. Para aumentar o realismo, a equipe de Gene criou uma réplica de uma cratera lunar perto de sua casa. Lá, ele participou do projeto e do teste de muitos veículos e ferramentas que seriam usados na Lua. O sonho de juventude de Gene estava se tornando realidade. O que ele reivindicava como cientista e grande aventureiro estava prestes a ser confirmado. Internal, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. Engines on, 5, 4, 3, 2. All engines running. Launch commit, liftoff. We have liftoff, 49 minutes past the hour. 17 Houston, you are go for orbit. Go for orbit. No, I'm not going to make it to the moon. Just at the critical time when I could have been standing at the head of the line to go to the moon, my adrenal cortex, my adrenal glands stopped functioning, and I knew that would just knock me out of the running medically. When you had that idea in your head for 15 years, it doesn't go away right away. Gene continuou como um dos cientistas-chefe do programa lunar. Seu sonho de fazer geologia na Lua tornou-se realidade em parte. O Dr. Jack Schmitt, seu amigo e protegido, voou a bordo da Apollo 17. Enquanto Gene assistia pela televisão, suas teorias sobre os efeitos de impactos na Lua eram confirmadas. Every rock you looked at, you pick up a rock or look at a large boulder and there's a little pit there that's caused by a micrometeor impact. It became clear that the dominant geological process on the moon was meteor and cometary impact. If I go down there, that thing's about 15 feet deep. I was immensely pleased and proud of Jack, but of course I was wistful, too. Okay. I couldn't help feeling that there, but for that failed adrenal gland, go I. We're getting in your bag here, Got it? I used to have dreams that I got there, I got to the moon. I was there doing geology. Even afterwards, for a long time. I had to go do other things. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Seus pés jamais sairiam do chão, mas Gene estava determinado a encontrar o seu caminho para o espaço. Ele havia encontrado as cicatrizes de impactos que haviam acontecido num passado distante, e ele seria um dos primeiros a descobrir se havia alguma bala no espaço que poderia atingir a Terra no futuro. Era um esforço obscuro e solitário que envolveria frequentes viagens noturnas de carro até um observatório distante de sua casa. Mas, com o tempo, Gene acabou encontrando uma nova colaboradora e companheira de viagem, uma dona de casa que decidiu se tornar astrônoma também. Assim, Gene pôde deixar sua decepção para trás e partir em uma nova viagem de sonhos e aventuras. I had some real misgivings because
I thought, this means that I'm going to go to Palomar and I'll have to stay awake all night long and observe, because I'd never stayed awake all night in my life. It was kind of a surprise to me to discover that I really loved the observing. I could, if I was very busy, stay awake all night. Nas primeiras horas da manhã, os Shoemaker faziam a viagem ao topo da montanha Palomar, onde ficava o mais poderoso telescópio do mundo na época. O Hale era o templo da astronomia do espaço distante. Era chamado de Grande Olho e não havia sido projetado para observar asteroides. Aliás, antes de Gene, ninguém, aqui ou em qualquer outro lugar, havia procurado asteroides que pudessem atingir a Terra sistematicamente. Abaixo do Grande Olho ficava um pequeno telescópio que quase não era utilizado. O pequeno olho era exatamente do que Gene precisava. This is kind of suited to our style and level of effort. We call it our mom and pop operation, and that's basically the way we've done it. Turned out to be a perfect instrument for our purposes. Comparado ao gigante no alto da colina, o pequeno olho não conseguia enxergar muito longe, mas cobria uma área muito ampla. Era ideal para patrulhar o sistema solar à procura de balas perdidas. A maioria dos astrônomos via o sistema solar como um arranjo harmonioso de planetas que giram em torno do Sol. Eles não se preocupavam com as centenas de milhares de asteroides, nachos de ferro e rocha que sobraram da formação dos principais planetas. A maioria gira inofensivamente em torno de Marte e de Júpiter, o cinturão de asteroides. Mas se um asteroide saísse de sua órbita normal e cruzasse o caminho da Terra, seria tudo menos inofensivo. A maioria dos cientistas acreditava que os asteroides nunca cruzariam o caminho da Terra. Será que os Shoemaker estavam procurando algo que nem existia? A resposta não viria facilmente. Os asteroides ficavam tão pequenos no filme que Carolyn teve de procurá-los com um microscópio. Mesmo assim, ficavam quase invisíveis no meio das estrelas. Lentamente, eles surgiram da escuridão como pequenos borrões indistintos. Como estão bem mais perto da Terra do que as estrelas, parecem riscar o céu. Em 1989, outros astrônomos conseguiram o primeiro close-up de um asteroide, usando um disco de radar gigante. Essa enorme rocha tinha mais de 1,5 km de diâmetro. Imagens de radar posteriores mostraram asteroides ainda mais ameaçadores, montanhas que viajam pelo espaço. Tutatis é uma rocha gigante que viaja a 112 mil km por hora e cruza o caminho da Terra regularmente. O 951 Gaspara é um dos 2 únicos asteroides já fotografados e é do tamanho da ilha de Manhattan. O 243 Aida é 2 vezes maior. Tal qual o Gaspara, ele não cruza o caminho da Terra, mas se cruzasse, poderia abrir um buraco do tamanho do estado do Texas. Depois do intervalo, a descoberta de um cometa que colide com Júpiter chama a atenção para a possibilidade de um impacto de asteroides contra a Terra. E a reunião de cientistas para debater o fim do mundo. Não perca, daqui a pouco, a parte final do documentário Asteroide, Impacto Mortal. Gene não chegou a ir à Lua, mas junto com Carolyn, ele descobriu inúmeros novos corpos celestiais. Juntos encontraram centenas de asteroides e dezenas de cometas, que os ajudaram a transformar o mapa do céu. O sistema solar nunca mais seria estável e previsível. A harmonia dos planetas se tornaria uma dissonância ameaçadora. What we've been able to show, using this good old telescope right here, and by concentrating on
surveying a near region around the Earth, we've been able to show that the Earth revolves around the Sun in its own swarm of asteroids. These things will hit the Earth in the future. They have hit the Earth in the past. These are the Earth-crossing asteroids. Nos anos 80, novas provas surgiram da terrível ameaça que um impacto pode causar à vida na Terra. Sob a península de Yucatán, no México, encontra-se uma cratera de 305 quilômetros de diâmetro, causada por um impacto equivalente a 100 megatons. Ela data de 65 milhões de anos, quando 2/3 de todas as espécies vivas, incluindo os dinossauros, desapareceram da face do planeta. Em 22 de março de 1989, um asteroide ficou a 6 horas de colidir com a Terra e só foi detectado muito tempo depois. Outros asteroides chegaram ainda mais perto. Um teria colidido com a Terra se tivesse chegado 4 horas antes. I don't think that people took the notion of the hazard of impact seriously in the early days of our work here. First of all, it took a while for the news to get out. A notícia que mudaria tudo veio na noite de 23 de março de 1993. O Shoemaker e seu colaborador David Levy decidiram tirar fotos do céu apesar das persistentes nuvens. Não era a noite ideal para observações, muito menos para descobertas históricas. 5, 4, 3, 2, 1. Open. I'm on. Okay, you're on. I could hardly see the star I was supposed to be following because Jupiter was so close that the glare of the big planet was swamping the eyepiece. 5. Okay. All right, and plus 37.59. Okay. I started to examine the film, looking at all the things that I knew would be there, the ghost image of Jupiter and the spikes that we see on the films when we've got a very bright star or a bright planet. And then I started to go by something, and I thought, that's a galaxy? No, that's not a galaxy. And here was this most unusual looking object, and I thought, it looks like a comet. It looked like a comet, all right, except it was a comet that was stretched out. Our films don't have enough resolution to really see what the details are, because we're covering a big area of the sky, and so the comet's actually quite tiny. A equipe entrou em contato com um colega astrônomo chamado Jim Scotty, que usava um telescópio mais poderoso, e pediu que ele verificasse a descoberta. Ele prometeu ligar de volta assim que conseguisse reposicionar seu telescópio. Well, by now it's about 2 hours that has gone by. And then I decided the time had come. Jim had had enough time to take a look, and I called Jim Scotty, and he answered the phone in a voice that I had never heard before. And I said, Jim, are you okay? And he says, yes. David, the sound you heard is me trying to pick my jaw off the floor. And I said, do we have a comet? And he said, boy, do you have a comet. And he started describing what he saw. And I was repeating everything to the two of you. And every sentence, it had these 5 tails, at least 5 discrete nuclei. But he said, I think there's more. And meantime, that music, we had just had Beethoven's First Symphony that was playing in our room, just happened to be on. And the 4th movement started, and it starts with this very slow little introduction. Just as Jim said, boy, do you have a comet? Then the symphony went into its full motion.
And then right at that point, Jim says, "Boy, do you have a comet." O cometa, originalmente um asteroide com uma longa cauda de poeira e gás, havia sido partido em vários pedaços pela gravidade de Júpiter. Of course, the big kicker, the big news that it was going to hit Jupiter didn't arrive until about 6 weeks later. Here is this man looking at a computer screen, and it's saying, your comet with your name on it is going to collide with Jupiter in 14 months. And Gene was sitting there, and he was looking at it, and he was shaking his head, and he said, "I don't believe it. I'm going to see an impact in my lifetime. I just don't believe this." Now the question is, what was going to happen? Were we going to have a big show, or was it going to be something that no one could see? Mesmo com o Shoemaker LEV-9 se aproximando de Júpiter, alguns cientistas renomados duvidavam que ele causasse um grande impacto. Muitos astrônomos acreditavam que o planeta gigante engoliria o cometa com seus abismos de vapor. Em 16 de julho de 1994, quando o primeiro fragmento do cometa estava marcado para cruzar o caminho de Júpiter, cientistas e repórteres se reuniram no centro de controle do telescópio espacial Hubble. Gene encontrou um escritório vazio de onde receberia notícias de telescópios terrestres distantes. We have heard that there have been some observations from Spain. Dan? Gene Shoemaker. In which I want to hear that. The question is, how soon will Brian be releasing that? Os dados confiáveis só chegariam quando a equipe do Hubble conseguisse as primeiras imagens de Júpiter daquele dia. And they did in fact detect the plume. No auditório, Gene tinha mais informação do que os repórteres reunidos. We should all take these reports very carefully and cautiously at this time. They need to be confirmed. O pequeno ponto em Júpiter era de fato um penacho de fogo do tamanho da metade da Terra. I'd like to introduce Dr. Heidi Hamill. We just downloaded the first 2 orbits, which I have a raw laser printer output. This is as raw as it gets. We can actually see the impact site itself. And I'll remind you, this is for A, the first one, not the brightest one. So we're going to have a really exciting week. I think we're very, very privileged tonight to see an event that's not once in a lifetime. It's once in a millennium. O que Gene reivindicava tardou a vir, mas agora havia chegado junto com uma explosão de milhões de megatons. Poucos cientistas puderam ver suas ideias demonstradas numa escala tão magnífica. That was one great moment in our lives. That it vindicated what Gene had been trying to tell everybody all these years, and that the SL9 impacts spelled it out in black and white. That Gene, you got it right. Durante a semana que se seguiu, 20 pedaços separados do cometa causaram uma devastação espetacular em Júpiter. If anyone had any lingering doubts that collisions take place and that they can have frightening consequences, watching those events on Jupiter convinced us.
actually finally see an impact on a planet was crossing a threshold. That event finally convinced most of my geological colleagues that yes, there really are large impacts, not just on Jupiter, but on the Earth as well. Could you imagine what SL9 would have looked like in its 21 pieces if they had been near the Earth? Had any one of the fragments of SL9 hit the Earth, one of the bigger fragments, we probably would have had a dark cloud covering the whole Earth in the time of an order of an hour and a half. And we saw that the clouds on Jupiter lasted for months as fairly dark clouds. But what about even before the cloud? What about the rising temperatures with the infalling material? What about before that? If people knew that a fragment was going to hit the Earth, I wonder about the mass hysteria that could have resulted. Where would you go? People would say, where can we hide? What can we do? You would feel as though you were in an oven turned on to broil. An enormous hole has been gouged in the Earth, and then finally the sky will just turn black. Absolutely, completely black. Everywhere, all over the world. Impacts today are a risk. They're a hazard. They're something we need to protect ourselves against. If we don't learn how to protect ourselves against impacts, then on the long term, we are likely to be wiped out by impacts. If it happened to the dinosaurs, it could happen to us. Depois do Shoemaker Live-9, cientistas e especialistas em armas da Rússia e dos Estados Unidos se reuniram no laboratório Lawrence Livermore. O assunto era o fim do mundo. Mechanisms to produce extinction. You're going to have everything burned down around you. You're going to lose the... Asteroides grandes o bastante para matar 1/4 da população humana do planeta colidem com a Terra 2 vezes a cada 1 milhão de anos. Corpos menores, capazes de destruir uma grande cidade, podem atingir a Terra a cada 2 ou 3 séculos. One thing that makes the comet and asteroid impact hazard so important relative to other hazards is that it is the one hazard that is capable of killing billions of people, of putting at risk our entire civilization. We could have any number of storms or earthquakes or volcanoes, and they can do terrible damage locally, but they do not put the entire planet at risk the way an impact does. Inacreditavelmente, impacto é o grande desastre natural que podemos impedir. Muitos daqueles reunidos em Lawrence Livermore eram veteranos da Guerra Fria e já sabiam algo sobre como confrontar um ataque vindo do céu. Simulations, obviously, of course, carry kinetic energies characteristically about 100 times their mass in chemical high explosive. You have a rocket going after it. In this case, talking about a nuclear explosion, you blow off some material, you get a reaction in this perpendicular direction, which here I've shown as being perpendicular to the closing velocity. Se um asteroide ou um cometa for detectado se aproximando da Terra num futuro próximo, o cenário pode envolver um dos foguetes mais poderosos do mundo, o Energia russo. Armado com uma ogiva americana de alta precisão, o foguete seria detonado na superfície do asteroide, tirando-o da rota de colisão com a Terra.
Mas antes de lançar um míssil, é preciso saber para onde apontá-lo. Só uma fração dos asteroides que cruzam o caminho da Terra já foi localizada. Esse pode vir a ser o maior descuido da história da humanidade. I can tell you with confidence that for the 10% of the big ones that have been discovered, there is no danger. But I can tell you nothing about the 90% that we have not yet discovered. So, yes, we understand the general nature of the risk, but we have not yet taken any real concrete efforts to protect ourselves or even to look and see if there's anything headed our way. Mais telescópios entraram na busca. Até a Força Aérea Americana tem contribuído com tecnologia e conhecimento. Os grandes cientistas passaram a caçar asteroides. Mesmo assim, a equipe mais experiente de todas ainda lidera o trabalho de um pequeno telescópio nos fundos de casa. Both Carolyn and I, we're eyeball scientists. We like to look at the sky. It's kind of an old-fashioned brand of science, eyeball science, eyeball observations. But there's still a window there for the eyeball scientist who's got the right idea to go and make wonderful discoveries. Gene e Carolyn Shoemaker sabem bem disso. Essa é a história de suas vidas. Agora, junto com todos nós, eles aguardam o próximo mensageiro das estrelas. A questão não é se, mas quando.